Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos em paz. Hoje nós trabalharemos com a relação entre textos, que vocês vão responder essa atividade da página 19, conversa entre textos, e também da página 20, nós leremos um pequeno texto do gênero crônica. Então, vamos iniciar com o primeiro texto. Para que a gente possa relacionar, né, os textos, a gente precisa fazer a leitura dos dois. Então, nós vamos retomar esse texto, palavra, que foi da aula da semana passada, para que a gente consiga fazer essa relação. Palavra. As gramáticas classificam as palavras em substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, conjunção, pronome, numeral, artigo e preposição. Os poetas classificam as palavras pela alma, porque gostam de brincar com elas. E para brincar com elas, é preciso ter intimidade primeiro. É a alma da palavra que define, explica, ofende ou elogia. Se coloca entre o significante e o significado para dizer o que quer. Dar sentimento às coisas, fazer sentido. A palavra nuvem chove. A palavra triste chora. A palavra sono dorme. A palavra tempo passa. A palavra fogo queima. A palavra faca corta. A palavra carro corre. A palavra diz o que quer e nunca desdiz depois. As palavras têm corpo e alma, mas são diferentes das pessoas em vários pontos. As palavras dizem o que querem, está dito, e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. As palavras também têm raízes, mas não se parecem com plantas, a não ser algumas delas, verde, caule, folha, gota. As células das palavras são as letras. Algumas são mais importantes do que outras. As consoantes são um tanto insolentes. Roubam as vogais para construírem sílabas e obrigam a língua a dançar dentro da boca. A boca abre ou fecha quando a vogal manda. As palavras fechadas nem sempre são mais tímidas. A palavra sem vergonha está aí de prova. Prova é uma palavra difícil. Porta é uma palavra que fecha. Janela é uma palavra que abre. Entreaberto é uma palavra que vaza. Vigésimo é uma palavra bem alta. Carinho é uma palavra que falta. Miséria é uma palavra que sobra. A palavra óculos é séria. Cambalhota é uma palavra engraçada. A palavra lágrima é triste. A palavra catástrofe é trágica. A palavra súbito é rápida. Demoradamente é uma palavra lenta. Espelho é uma palavra prata. Ótimo é uma palavra ótima. Queijo é uma palavra rato. Rato é uma palavra rua. Existem palavras frias, como mármore. Existem palavras quentes, como sangue. E existem palavras mangue, caranguejo. Existem palavras lusa, alentejo. Existem palavras itálicas, cial. Existem palavras grandes, anticonstitucional. Existem palavras pequenas, microscópio, minúsculo, molécula, partícula, quinhão, grão, covardia. Existem palavras dia, feijoada, praia, boné, guarda-sol. Existem palavras bonitas, madrugada. Existem palavras complicadas, enigma, trigonometria, adolescente, casal. Existem palavras mágicas, Shazam, abracadabra, pilim-pim-pim, sim e não. Existem palavras que dispensam imagens, nunca, vazio, nada, escuridão. Existem palavras sozinhas, eu, apenas, sertão. Existem palavras plurais, mais, muito, coletivo, milhão. Existem palavras que são um palavrão. Existem palavras pesadas, chumbo, elefante, tonelada. Existem palavras doces, goiabada, marshmallow, quindim, bombom. E existem palavras que andam, automóvel. Existem palavras imóveis, montanha. Existem palavras cariocas, corcovado. Existem palavras completas, elas todas. Toda palavra tem a cara do seu significado. A palavra pela palavra, tirando o seu significado, fica estranha. Palavra, 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 palavra. Palavra não diz nada, é só letra e som.
Agora nós vamos ler uma tira, né, para a gente fazer essa relação entre os textos. Leia a tirinha abaixo, que traz o personagem Calvin, de Bill Watson. Quando você vai voltar para casa, tio Max? Amanhã. Está ansioso, é? Puxa, eu queria que você ficasse para sempre. Que coisa bonita de se dizer. Você é legal, Calvin. A mamãe é bem mais paciente comigo na frente das visitas. Crianças, né, gente? A sinceridade das crianças. Em que consiste o humor da tira? A maneira como o tio de Calvin interpreta a fala do garoto, né? E na justificativa apresentada por Calvin, no último quadrinho, né? Quando ele diz que a mãe fica mais paciente com ele. O tio de Calvin achava, né, que ele estava sendo legal ao expressar o desejo de que ele não fosse embora da sua casa. Na verdade, era apenas uma estratégia do menino para garantir a paciência da mãe durante a visita do tio. Releia o trecho a seguir, retirado do texto palavra. As palavras dizem o que querem. Está dito e pronto. As palavras são sinceras. As segundas intenções são sempre das pessoas. Que relação é possível estabelecer entre a trilha da atividade 1 e o trecho reproduzido acima? Qual é a relação da tirinha com esse trecho aí que nós lemos? Vejam, no segundo quadrinho, a fala de Calvin indica que ele não quer que o tio vá embora, né? Mas o real motivo desse desejo não está expresso nessa fala, né? O que leva o tio a dar outra interpretação ao que o garoto diz. Esse fato se relaciona ao trecho, as palavras são sinceras, as segundas intenções são sempre das pessoas. Passaremos agora para a leitura da página 20, né? Que é a crônica Trágico Acidente de Leitura. Antes de iniciar, gostaria que vocês me respondessem essas duas perguntas. O que a palavra abscôndito sugere? O que ela pode significar? Olha, algumas expressões, né, são populares, né? A gente já sabe o significado de cada uma, mas algumas palavras a gente nunca ouviu, né? Ou nunca foram ditas para que a gente tivesse contato. E até mesmo as palavras relacionadas a alguma área específica de medicina ou direito, que a gente também não consegue inferir. E também expressões e palavras de uma época, né, distante da nossa. Mas, quando nós se deparamos com alguma palavra ou expressão que a gente nunca tenha visto e nos causa estranhamento, né? A gente vai buscar inferir o significado de acordo com o contexto ou até com a origem dessa palavra, né? E o que é inferir? Inferir é realizar um raciocínio com base em informações já conhecidas, né? A fim de chegar a uma informação nova que não esteja explicitamente marcada no texto. Ou seja, entender o que quis dizer aquela palavra ou expressão dentro do texto, né? Quando a gente adquire essa qualidade de inferir, consegue deduzir o sentido de uma palavra ou de uma expressão com base na compreensão do que não está claro no texto, né? Então, nesse contexto, para que a gente desenvolva, né, essa habilidade de inferir o sentido de uma palavra, a gente precisa, inicialmente, entender o contexto em que a palavra foi empregada, né? Então, nós podemos deduzir qual é o seu significado sem interferir na compreensão do texto. Por isso que a capacidade de inferir o significado de uma palavra, né? Ler o que está nas entrelinhas, né, e não nas linhas do texto, relaciona-se a outros fatores, como o conhecimento prévio que nós temos, né? O contexto da leitura, nossas experiências de leitura, a relação que nós temos com o texto, né? E as pistas linguísticas que o próprio texto nos dá, para resultar em uma das finalidades da leitura, que é a compreensão, né? Com o objetivo de evitar o sério problema que se constitui quando o leitor se depara com um grande número de palavras que desconhece, interferindo na leitura fluente do texto, né? Então, vamos agora exercitar essa inferência. Trágico acidente de leitura. Tão comodamente que eu estava lendo,
como quem viaja num raio de lua, num tapete mágico, num trenó, num sonho. Nem lia, deslizava. Quando de súbito a terrível palavra apareceu. Apareceu e ficou, plantada ali diante de mim, focando-me. Abscôndito, que momento passei. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto, como um duplo monstro misterioso e corcunda. O terrível silêncio do condenado ante o pelotão de fuzilamento, quando os soldados dormem na pontaria e o capitão vai gritar: fogo! Mário Quintana. Então, o texto, ele fala na relação entre nós, leitores, com a decodificação do texto, né? Quando nós nos deparamos com uma palavra desconhecida, né? Quando a leitura está fluindo muito bem e, de repente, a gente sente esse estranhamento, né? E até faz com que a gente pare a leitura, né? Para tentar refletir sobre o significado daquela palavra. Ele faz uma relação, né, entre esse momento de apreensão do leitor com o texto e o fotógrafo no momento que vai tirar a foto, né? Os dois estão ali envoltos no pano preto, ou seja, é como se no momento que você se depara, né, com uma palavra que você desconhece, você fica imóvel, né? Você passa a não enxergar, né, o que aquele texto quer nos dizer. E é realmente essa a sensação que nós temos, né? Por isso, a necessidade de exercitarmos sempre a leitura, porque a gente vai adquirir vocabulário que nos ajuda nesse momento de compreensão. Por dentro do texto, o que o narrador considerou um acidente de leitura. O fato dele ter encontrado uma palavra desconhecida no livro que estava lendo. 2. Podemos afirmar que o ato de ler dá prazer ao narrador? Explique. Sim, né? Ele declara que lê comodamente como quem viaja, quem vive um sonho. 3. Quem fala no texto relata o aparecimento da palavra abscôndito durante sua leitura. A. Procura o significado da palavra abscôndito no dicionário. B. O significado da palavra no dicionário correspondeu ao sentido que você atribuiu a ela antes da leitura do texto? Bem, eu sei que muitos de vocês podem não ter dicionário em casa, né? Se tiverem acesso à internet, vocês podem acessar, né, o dicionário virtual. Mas para quem não tem, eu vou falar agora o significado, né? Abscôndito quer dizer algo oculto, escondido, secreto, né? Então, o significado dela, agora que vocês já sabem, correspondeu ao que você imaginou antes da leitura? Aí vocês vão responder uma resposta pessoal. 4. Por que a palavra abscôndito aparece em letra maiúscula no texto? Então, ela não foi colocada com letras maiúsculas à toa, né, gente? É um recurso que o autor usou, né, para destacar essa palavra, né? Assim como saltou aos olhos do leitor, né, também saltou aos olhos do narrador da crônica. Então, foi isso que ele quis representar. 5. Volte ao texto e observe o emprego de reticências. Explique que efeito de sentido elas criam. As reticências servem para marcar a pausa e indicar a perplexidade do leitor diante da palavra nova, né? Quando nós nos deparamos com a palavra nova. Mas elas também são usadas para indicar a suspensão da narração, né? Permitindo ao leitor imaginar os sentimentos do narrador. 6. É possível imaginar uma cena relacionando ao que está relatado no texto? Sim, né? Uma vez que, ao descrever o momento da perplexidade diante da palavra, o autor usa o recurso que permite criar imagens com base no que está sendo relatado. 7. Releia esse trecho. O momento de imobilidade e apreensão de quando o fotógrafo se posta atrás da máquina, envolvidos os dois no mesmo pano preto. Que relação existe entre o trecho do texto e o surgimento da palavra abscôndito? Então, o narrador, né, ele faz uma comparação, né,
com o momento em que ele se depara com uma palavra desconhecida e o momento em que o fotógrafo, ele para, né, e fica estático para tirar a melhor imagem que ele conseguir, né? É como se o narrador ele se sentisse também fotografado pela palavra. Bem, nossa aula chegou ao fim. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Mostrem as atividades aos professores de vocês e, em caso de dúvida, podem entrar em contato com eles, tá bem? Fiquem em paz e até a próxima.